Aleluia, mais um dia da campanha, nosso segundo dia, né, o ano da colheita. Eu quero que você pegue a tua Bíblia neste momento, aleluias, aleluias. Pega a tua Bíblia, abra no livro de Gênesis. Oh, aleluia, santo é o teu nome, Senhor, santo é o teu nome, Senhor. Gênesis 26, essa palavra que Deus trouxe para nós estudarmos hoje à noite. Gênesis 26, amém? Tem gente procurando ainda? Aleluias, Deus, glórias a ti, Senhor, santo é o teu nome, digno de honra. 26, a partir do versículo 1 diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E lá no versículo 12, e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Porque o Senhor o abençoava. Amém? Coloca a tua Bíblia no banco, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Aleluias, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, fecha teus olhos. Querido Deus, nós te louvamos, Deus, por mais um dia, Deus, por esta campanha que o Senhor está nos direcionando, Pai. Eu te peço que teu Espírito Santo venha falar conosco. Eu te peço que teu Espírito Santo tome a direção desse culto, que teu Espírito Santo fala conosco, porque tu conheces o nosso coração. Eis aqui, Deus, a tua igreja, eis aqui a minha vida, eis aqui o teu povo. Fala conosco, Deus, porque nós viemos para ouvir a tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Aleluias. Gente, mais um ano, mais um propósito. E Deus, esse ano, Ele nos dando esse tema, né? A poderosa colheita. Quem crê aí nessa poderosa colheita? Aleluias. Então, Deus, Ele nos deu esse tema, e eu creio que esse tema é uma promessa, é uma palavra liberada sobre a nossa vida, e é para aqueles que crerem, tá? Porque não adianta, de repente, você estar aqui e estar dizendo assim: ai Deus, mais uma campanha, mais 12 dias, pastores fazendo promessa, pregando, e eu quero te dizer, não tem nada a ver com nós, tem a ver com Ele. Amém? Tem a ver com Ele, como o pastor falou ontem, nasceu no coração de Deus. Então, este ano, o ano da colheita, e eu buscando a palavra, bem feliz, porque sempre quando chega a época da campanha, eu fico por último. Quero que seja cumprido para mim andar para lá e para cá. Gente, então, sempre quando chega a época da campanha, eu prego quase nos últimos dias. E dá uma agonia na gente, porque você não sabe o que o outro vai pregar. Às vezes prega o tema que você estudou. E esse ano, Deus, para honra e glória do Senhor, segundo dia. Coitado daqueles que ficam por último, mas amém. O Senhor é fiel. E Ele renova a palavra. Ele renova a palavra. Hoje eu falo isso porque se eu estiver pregando alguma mensagem que vocês já prepararam, eu quero dizer que Deus renova. Às vezes a mesma palavra e Ele traz uma outra visão, amém? Então Deus me deu essa palavra e aqui diz assim no início, que havia fome na terra, além da primeira fome
que foi nos dias de Abraão. E por isso foi-se Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então, o que estava acontecendo? Estava se repetindo uma fome que Isaque já tinha visto, que Isaque já tinha presenciado, né? Talvez junto com o pai, ou o pai contando a história dessa fome, mas o que está escrito na palavra, que é uma fome além do que aconteceu nos dias de Abraão. E Isaque, ali diz que Isaque, ele intentou sair daquele lugar e descer para a terra do Egito. Vou sair daqui porque eu sei que essa fome não é fácil, e agora se a fome é bem maior do que foi no tempo do meu pai, eu quero mais é bater em retirada. Eu penso que Isaque imaginava assim, eu tenho que sair desse lugar, procurar um socorro, procurar um lugar que eu possa me sustentar, me segurar nessa crise. E ali diz que Isaque desceu a Gerar, e quando ele chega ali, com a intenção de descer para o Egito, de ir lá para a terra dos filisteus, descer para o Egito, para buscar socorro do homem. Quando ele está ali, algo sobrenatural acontece. No versículo 2 diz assim: apareceu-lhe o Senhor. E olha o que o Senhor diz para ele: Isaque, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então, olha, ele estava fugindo, ele estava indo para um lugar porque ele estava preocupado com a seca e com a fome. E Deus aparece para ele e diz: não, fica aí. Fica nessa terra, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei. O que Deus fez? Deus liberou uma palavra para Isaque. Fica nessa terra, porque eu te abençoarei. E hoje eu creio que essa palavra, eu creio que hoje não, mas durante esses 12 dias, a palavra do Senhor sobre essa colheita poderosa, é uma palavra que Deus está liberando para a minha e para a tua vida. Fica neste lugar, planta neste lugar, porque eu te abençoarei. E isso é para quem crê, amados. Isso é para quem crê. E ali diz, no versículo 12, semeou Isaque na terra e colheu no mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Então, quando Deus falou para Isaque, Isaque tinha que decidir entre confiar na palavra do Senhor, olhando para a situação, olhando para aquela seca, olhando para aquele chão árido, confiar na palavra do Senhor, ou resolver por ele mesmo e procurar socorro. E ali diz que Isaque toma uma decisão. Ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa. E quando o Senhor fala aquilo para ele, Isaque resolve, toma uma decisão e resolve ficar no lugar que Deus falou para ele. Fica nessa terra que eu te abençoarei. Isaque toma a decisão de ficar. Mas a ordem do Senhor era: fique nessa terra. Que terra era essa? Uma terra seca, uma terra árida, uma terra que não produzia nada. E Deus falou para Isaque: fica nessa terra. Mas Isaque, amados, ele não só ficou. Ele não só obedeceu a ordem de ficar naquela terra. Isaque ficou e semeou naquela terra. E se você olhar na ordem do Senhor, se você olhar na promessa que Deus deu, ele não diz assim: fique nessa terra e semeie nessa terra. Ele falou: fica nessa terra, peregrina nessa terra, porque eu te abençoarei. Isaque ficou e lançou a semente no tempo e no lugar que lançar semente era loucura. Como semear numa terra seca? Como semear numa terra que não produzia nada? Como semear? Mas Isaque ficou e foi semear, apesar daquele povo achar que era loucura. Isaque pega a semente, e eu falo assim que Isaque,
ele foi ousado. É como se ele falasse: Deus, eu não vou só ficar, eu vou plantar também. Eu vou preparar essa terra e vou lançar a semente. Se o Senhor falou que vai me abençoar, então eu vou lançar a semente. Isaac fica e foi ousado e lançou a semente. E eu penso assim, amados, se a terra estava seca e a fome tinha chego, o que Deus estava pedindo para Isaac? Lança o que você tem para comer. Lança a semente, que é aquilo que vai te alimentar. Eu creio que era isso que Deus estava falando para ele. Pega a semente, que é isso que você tem do teu alimento, separa o melhor e lança na terra. Porque Isaac ficou, ainda tirou daquilo que era pouco para semear. Para o Senhor. Olha a fé desse homem. Olha a ousadia de Isaac. Ficar numa terra onde talvez as pessoas até riram dele, como que vai plantar? Vai regar com o que se a terra estava seca? Como que isso vai produzir? Mas Isaac foi ousado. Ele pegou a semente e lançou na terra. Ele fez a parte dele. Quando Deus fala semeia, Ele não quer só que nós lancemos a semente e ficamos ali, como o pastor pregava ontem, olhando para ver se vai brotar ou não. Olhando para ver se vai nascer ou não. Lança a semente. Faz a tua parte, prepara a terra, lança a semente. Isaac não só lançou a semente, mas quando a gente olha ali, Isaac, ele começa a cavar poços. Ele começa a dar um jeito de regar a semente. E a palavra diz que Isaac, pela palavra, pela promessa, ele semeou e colheu 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoava. Não era a semente, não era o trabalhar de Isaac, mas era a promessa de Deus. Você tem promessa aí? Deus tem feito promessa para você? Você está com esperança nesse ano da colheita? Você está pensando, talvez, o que eu vou semear? O que Deus quer que eu semeie? Talvez você esteja pensando, nossa, ou talvez a gente leva direto para a vida financeira. Nossa, será que eu vou ter que semear dinheiro? E ontem foi falado, semeie conforme aquilo que você quer alcançar, que você quer colher. Então, ali Isaac, ele semeou o seu melhor recurso, a sua melhor semente. O seu último recurso, talvez, num tempo de fome. Porque ele creu numa promessa liberada para a vida dele. Aleluias. Por que ele fez isso? Porque ele obedeceu à voz do Senhor. Porque ele tinha uma palavra. E se eu e você temos uma palavra, eu creio que esse ano, esses 12 anos, a partir da hora que eu vi o tema lá, Poderosa Colheita, eu falei, esse é meu ano. Esse é o meu ano, porque eu digo assim que eu tomo posse. Eu não sei você, mas eu já declarei que esse é meu ano. E Deus tem falado para mim, semeia, mesmo que seja em terra seca, porque esse é o teu ano. O ano passado eu falei assim, eu vou pôr todos os meus pedidos para o Senhor. E eu creio que eu vou receber. Era o ano do renascimento, né? E eu vou dizer para vocês, Deus me deu tudo o que eu pedi, quase tudo. Ficou 2 coisas que eu pedi para o Senhor, que eu não recebi, mas eu entendi que eu vou colher no ano da colheita. Porque tem coisas que você tem que plantar e esperar o tempo certo. Tem que esperar o processo. E esses 2 pedidos que eu pedi para o Senhor, está no processo, mas eu já consigo ver os brotinhos. Eu já consigo ver os renovos. Então, eu quero assim que Deus, hoje, essa palavra que Deus está mandando para nós, semeia, mesmo que seja em terra seca, Ele está dizendo para você, esse ano eu vou te abençoar. E Ele não está falando assim, ó, semeia e espera um processo de anos. Ele está falando, é neste mesmo ano. Amém? Aleluias. Então, Isaac semeou. E foi no mesmo ano que ele colheu. E nós já passamos por várias campanhas aqui, gente. Mas essa, não sei você, mas sabe quando você sente no teu coração, isso é para mim.
Isso é para a sementeira que eu coloquei no solo. Isso é para a minha vida. E Deus, Ele só abençoa quando nós tomamos posse da palavra. Você não pense que se você duvidar, você vai receber algo de Deus. Se a tua fé é pequena, diga: Deus, me ajuda a eu semear sementes de fé. Mas comece a buscar por aquilo que você quer. Semeie mesmo no pior momento da tua vida. Semeie mesmo na pior sequidão da tua vida. Porque Deus está falando: é este ano que eu vou te surpreender. Amém? Isaac, ele não estava vendo nada. Ele semeou, talvez as pessoas rindo, talvez chamando Isaac de louco, talvez, sei lá o que, falando para Isaac numa terra que não tinha como brotar. Mas Isaac, ele semeou. E muitas vezes a gente não vê o nosso milagre acontecendo, porque quando nós semeamos, primeiro é a raiz que rompe na terra, e é embaixo da terra, é escondido na terra. Primeiro ela se firma, para depois ela vir as mudinhas. Para quem planta aí, né, gente? Agora eu comecei a plantar, viu? E eu estou falando assim de plantação, embora minhas plantações são bem rapidinhas. Mas Deus tem me mostrado o que é você plantar, ter um tempo de espera e ver a terra produzir. Então, é isso que Deus está falando para nós. Isaac semeou naquela mesma terra, a terra da promessa, e colheu naquele ano 100 vezes mais do que ele plantou, porque o Senhor o abençoava. Amém? Deus tem abençoado a tua vida? Sabe por que Deus abençoava Isaac? Porque ele obedecia, porque ele confiava, porque ele levava a sério aquilo que Deus falava. Ele falou: como eu fui com o teu pai, eu serei contigo, Isaac. Isaac foi a semente que Abraão, quando Deus pediu, foi lançar para o Senhor. Eu acredito que Isaac lembrava da promessa. Deus falou assim: teu pai me obedeceu. E é uma promessa que eu tenho com ele. Isaac era adolescente quando o pai dele foi ofertar ele no altar. Então, eu creio que Isaac lembrou: se o meu pai foi abençoado da maneira que foi, por que eu não vou ser? E eu acredito assim que Isaac, ele foi abençoado pela obediência, porque obediência move a mão de Deus. Aleluias. Amados, o segredo não será nunca na nossa semente, nunca naquilo que nós lançamos. O segredo da colheita é a palavra de Deus sobre a nossa vida e é a nossa obediência. Amém? Daquela terra não podia vir nada. Daquela terra, Deus trouxe uma colheita sobrenatural na vida de Isaac. Qual a área da tua vida que Deus está falando para você? Essa área da tua vida que está árida, que está seca, você precisa lançar uma semente. Qual área da tua vida que Deus está pedindo uma semente? Em que situação? Pastora, mas eu já cansei de semear nessa área. Já cansei de orar nessa área. Já semeei oração, já semeei choro, já fiz jejum, já fiz... Que área que Deus está falando para você? Você precisa semear nessa terra seca. Porque tem coisas que nós só vamos mudar a situação quando a gente semear conforme que Deus tem pedido. Semear não é fácil. Muitas vezes semear é nos momentos mais difíceis, como nós vimos aqui, é Isaac semeando no pior momento. Mas ele queria uma colheita. E você quer uma colheita poderosa? Deus te dá alguns passos aqui para você ter essa colheita poderosa. E eu vou ler aqui alguns passos. Eu coloquei 5. Ontem o pastor já falou, acho que uns 4 passos da semente. E hoje eu quero falar alguns passos que Deus dá para nós, para que a gente tenha uma poderosa colheita. Então, a primeira, eu anotei aqui: colheita é resultado de colocar Deus em primeiro lugar.
Aleluias. Como que você tem colocado Deus na tua vida? Será que Ele está em primeiro lugar? Em Provérbios 3, 9 e 10, que diz assim, colocar Deus em primeiro lugar. Diz assim, honra o Senhor com a tua fazenda e com a primícia de toda a tua renda. E o que acontece? Se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. O que Deus está falando? Honra com a tua semente. Coloque eu em primeiro lugar na tua vida. E isso eu não estou falando só da área financeira. Eu estou falando da tua área espiritual, de toda a tua caminhada com Deus. Ele diz que eu seja primeiro lugar na tua vida. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, gera prosperidade, gera bênção, gera obediência. Abraão colocou Deus em primeiro lugar, ofertou o próprio filho. E Deus diz, eu abençoarei a tua semente muito além, mais que as estrelas do céu, eu te multiplicarei. Porque Ele colocou Deus em primeiro lugar. Onde está Deus na tua vida? Para que você possa ter essa poderosa colheita. Segundo passo, para termos uma poderosa colheita, não podemos temer as dificuldades. Em Provérbios, em Eclesiastes 11, 4 diz assim, quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Qual o vento que tem te paralisado? Que não tem permitido você semear? Às vezes, pastora, mas é muita luta. Pastora, porque a minha casa, porque meus filhos, porque eu não tenho tempo. Deus diz assim, que vento está te paralisando? Quem observa o vento, quem fica esperando um tempo, quem fica esperando a hora que eu puder, a hora que essa situação mudar, a hora que que eu conseguir me acalmar na minha vida, que eu conseguir uma paz, eu vou servir esse Deus dessa maneira que Ele quer. Ele diz, não. Quem observa o vento, nunca colherá. Ele diz, semeia mesmo em tempo de sequidão, mesmo no pior tempo da tua vida, mesmo em tempo de tempestade, semeia, é o que o Senhor está falando para nós. Então Ele já falou para nós, nós temos que não temer as dificuldades, para semear, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E outro passo, para termos uma colheita poderosa, precisamos entregar de corpo e alma ao plantio e suportar o tempo da espera, cuidando da terra. Suportar o tempo da espera, colocar a nossa alma, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso coração no plantio e suportar. Lá no Salmo 126 diz assim, os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo seus feixes. O que Deus está falando? Tem o tempo da espera, até que aquilo que você tem buscado nele, até que aquilo que você tem chorado na presença de Deus, que você tem olhado e falado, Deus, eu não consigo, Deus, as coisas não acontecem comigo, Deus, eu não consigo viver esse sobrenatural. Ele diz, rega a tua semente com lágrimas se for preciso. Porque aquele que vai levando a semente, aquele que vai regando com lágrimas, voltará com certeza, sem dúvida, diz a palavra, voltará com seus feixes. Sabe o que quer dizer isso? É quando muitas vezes a gente está aqui, pregando, e eu tenho que chegar para vocês, mesmo muitas vezes na luta, e dizer assim, Deus vai fazer. Deus pode fazer, Deus é capaz de fazer, mas às vezes na minha vida isso não está acontecendo. Às vezes na minha vida as coisas estão de mal a pior, mas eu tenho que levar semente chorando e regar com as minhas lágrimas, mas chegar diante de vocês e dizer, o Deus que eu sirvo é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos.
é crer que o Deus que eu sirvo, no momento Ele pode não estar fazendo na minha vida, mas Ele vai fazer na tua vida. Aleluias. É chegar muitas vezes, trazer a palavra, chorando, gemendo, chegar em casa, dobrar o joelho e falar: Deus, e como que fica a minha vida? Muitas vezes chegar e dobrar o joelho e chorar, e Deus diz assim: semeia e rega a tua semente com lágrimas, porque no tempo oportuno eu te abençoarei. Aleluias. Então o que Deus está falando para nós? Cuidar. Ter o tempo de espera. E o tempo de espera não é fácil. O tempo de espera muitas vezes é com lágrimas. O tempo de espera muitas vezes dá vontade de desistir. O tempo de espera muitas vezes dá vontade de abandonar. Porque ali, Isaac, no tempo de espera, o que ele fez? Ele se preparou para sair da terra onde estava a escassez, para descer para o Egito. Porque ele queria uma providência. Então, o que Deus está falando para nós? Semeia mesmo que seja com lágrimas, mas você está levando a boa semente. E quem está te dando a semente é o próprio Deus. E eu vou dizer para você que exercer o ministério, muitas vezes está à frente de alguma obra, ou muitas vezes está sentado aqui, não é fácil. Às vezes você vem buscando uma fé que já não está existindo mais no teu coração, mas que Deus diz: semeia, rega a tua semente com lágrimas, mas não para de semear. Amém? Tem alguém aí levando a semente com lágrimas? Tem alguém chorando para regar essa semente? Deus diz: vai acontecer. É esse ano. Aleluias. E o próximo passo, para termos uma poderosa colheita, precisamos confiar no Senhor. Será que nós temos confiado? Ou será que a gente fica: até quando, Deus? Quando que o Senhor vai me abençoar, Deus? O Senhor abençoou o vizinho, o Senhor abençoou a pastora Lúcia, o Senhor abençoou não sei quem, que dê a minha bênção. Não, Isaac, quando Deus falou, ele tomou posse. E aqui diz assim, essa poderosa colheita, confiar no Senhor. Eu anotei em 1 Coríntios 3,6, que diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O que Deus fala para nós? Plante, cuide, regue, porque quem vai fazer crescer não é eu, não é você, é o próprio Deus que vai regar e vai fazer as coisas acontecer. Amém? E o quinto passo, para realizarmos uma poderosa colheita, temos que lançar a nossa melhor semente. A nossa melhor semente não é qualquer semente. Deus está falando a nossa melhor semente. E o que eu anotei aqui é assim, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Deus, quando Ele pede uma coisa para nós, porque é possível eu dar o melhor para Ele. Abraão chegou ali para ofertar a semente dele. Deus mandou ele parar, porque quem ia fazer essa oferta era o próprio Deus. E ali ele vem, ele oferta o seu Filho unigênito. Ele só tinha um único filho, Jesus. E ele ofertou, ele semeou esta semente numa terra seca, num povo que rejeitava, um povo que não queria nem saber desse Messias que vinha. Mas Deus, mesmo sabendo da dureza do nosso coração, da terra seca que era o nosso coração, Ele semeou o Filho dele, por mim e por você, para que nós tivéssemos vida. Deus veio e semeou o melhor dele, o único filho, o primogênito, a melhor semente. Jesus é esta semente que foi lançada para que através dele, para que quando ele fosse lançado na terra, ele pudesse frutificar. E através dele, Filho único, está nós aqui, filhos do Deus vivo.
ele frutificou e alcançou a minha vida e a tua vida. A palavra diz em Isaías que ele foi subindo, foi lançado numa terra seca e foi subindo como um renovo e ninguém dava nada por ele. Mas ele, quando nós aceitamos essa palavra e reconhecemos que ele foi ofertado por nós, para que nós tivéssemos vida. E ele diz assim, para que tenham vida, o quê, minha gente? Em abundância. Quando ele foi semeado, e quando ele subiu, ele alcançou nós, como filhos de Deus. Ele deixou de ser o filho único para ser o primogênito, porque nós viemos fazer parte dessa colheita, quando o Senhor lançou o próprio filho. Eu estava preparando a mensagem, falei, Deus, o Senhor quer que lance a melhor semente, o Senhor quer que o Senhor esteja em primeiro lugar, o Senhor... E Deus falava para mim assim, mas eu semeei o melhor por você. Eu semeei o melhor por vocês. Ele semeou o próprio filho. Para que eu e você fôssemos alcançados. Nós somos fruto dessa semente que foi lançado na terra. Aparentemente, 3 dias debaixo da terra, não via nada. Era como se tivesse acabado tudo. Mas, de repente, ele se levanta. Ele ressuscita e com ele uma multidão de salvos alcançado pelo sangue derramado por mim e por você naquela cruz. E hoje que Deus fala para nós, lança a tua semente, para de mimimi, de choro. Ele diz, prepara a terra. Semear não é fácil, é de luta, é de batalha. Precisa preparar a terra, precisa adubar a terra, precisa cuidar da terra, precisa regar a terra, mesmo que seja com lágrimas. Mas o Senhor te deu uma palavra. E Ele vai fazer acontecer. Amém? Quem crê que vai acontecer? Aleluias. Ele diz assim, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. E por causa desta semente lançada, é que nós estamos aqui, que nós temos esperança de que Deus pode mudar tudo. Que Deus pode transformar tudo. A gente não canta, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então Deus diz assim, pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E Ele está te dando uma promessa, é ano da colheita. Ele não está dizendo, você vai ter uma colheita. É ano da colheita, é ainda este ano, a tua colheita. Se você crê e toma posse, dá um glória a Deus aí. Aleluias. Eu tomo posse. Eu tomo posse, porque Ele diz, o ano é este. Ele falou, semeou Isaac na mesma terra seca, mas ele colheu no mesmo ano 100%. 100 por 1. Amados, eu não sei você, mas eu já estou semeando e eu vou colher. Porque esse é o meu ano, o ano da minha colheita. Onde há oração, você está semeando oração, tem resposta de Deus, porque Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que volte atrás. Se Ele falou, ore e eu te responderei, Ele vai responder. Se Ele está falando, semeia fé, se você crê, você pode fazer o impossível. Ele está falando, semeia a semente de fé. Eu não sei o que você está buscando, mas Deus tem te dado a direção da semente. E durante esses 12 dias, os 10 dias agora que falta, Ele vai te dar direção. Fique ligado, fique atento, anote as promessas, anote os passos que Deus está te dando e comece a colocar em prática na tua vida. Porque Ele diz assim, não é pela tua semente, mas é pela minha palavra que eu velo para fazer cumprir. Amém? Se coloca de pé, aleluias. E para eu plantar, eu tenho que cuidar da semente. Para eu plantar, eu tenho que cuidar do solo.
Para eu plantar, eu tenho que cuidar. Eu anotei uma frase que eu achei tão bonita que diz assim: não são as ervas más que afogam a boa semente, mas sim a negligência do lavrador. Porque às vezes a gente só quer plantar, mas não quer cuidar. E Deus diz assim: comece a cuidar, porque vai acontecer. E é neste ano mesmo. Amém?